E aí, tudo certo? Que tal a gente testar um pouco o conhecimento sobre a Constituição do Brasil? Vamos dar uma olhada em algumas ideias centrais com um quiz bem rápido, todo baseado em materiais de estudo de verdade. Vamos nessa? Olha só, essa primeira pergunta já vai direto num ponto super importante. Qual é o limite da liberdade de expressão? E onde começa a responsabilidade de cada um? É uma questão fundamental sobre os nossos direitos. Mas calma lá. Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa dar um passo para trás, entender a base de tudo. Como é que a Constituição define o Brasil? Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. Essa pergunta aqui testa o conhecimento sobre o pilar que sustenta toda a estrutura do país. Sem esse conceito fundamental, todo o resto meio que perde o sentido. Vamos ver qual é. E a resposta certa é a letra B, soberania. Esse é o poder máximo do Estado. Mas muito cuidado aqui. É um conceito que parece simples, mas que muita gente acaba confundindo com outro termo bem parecido, mas que significa outra coisa. E olha que legal essa comparação. Fica bem claro qual é a diferença, né? A soberania do país como um todo, da República Federativa do Brasil, é o poder supremo. Já a autonomia é das partes que formam o país. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles têm capacidade de se autogovernar, mas sempre dentro dos limites que a Constituição impõe. Beleza? Agora que a gente já afirmou essa base, vamos voltar para aquela primeira pergunta sobre direitos e o tal do anonimato. Então vamos lá. Pensando na nossa primeira pergunta, é verdadeiro ou falso? A ideia de proibir o anonimato na Constituição quer dizer que uma denúncia anônima não pode, sozinha, por si só, dar início a uma investigação criminal? Exatamente. A resposta é verdadeiro. E o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, já bateu o martelo sobre isso, se baseando num trechinho bem pequeno, mas super poderoso da Constituição. E tá aí o artigo. É livre a manifestação do pensamento, mas é proibido o anonimato. Ou seja, é um equilíbrio perfeito, né? A pessoa pode falar o que pensa, mas tem que se identificar. Isso impede que acusações feitas na sombra, sem ninguém para se responsabilizar, virem o único motivo para o Estado começar a agir contra alguém. Mas esses direitos, sabe, como a liberdade de expressão, eles não apareceram assim do dia para a noite. Na verdade, eles foram sendo conquistados ao longo da história, em ondas. E os estudiosos do direito chamam essas ondas de gerações de direitos. Essa tabela resume bem a ideia. A primeira geração é sobre liberdade. Direitos como a vida, a liberdade de se expressar, é o indivíduo falando para o Estado, não se meta aqui. Depois vem a segunda geração, focada na igualdade, saúde, educação, trabalho, aí já é o cidadão pedindo ao Estado, me ajude a ter uma vida digna. E por fim, a terceira, da fraternidade, que são direitos de todo mundo, direitos coletivos, como um meio ambiente equilibrado e a defesa do consumidor. Agora vamos para uma situação dentro do dia a dia. Uma questão sobre um direito fundamental, a nossa casa. Será que um juiz pode autorizar a entrada na casa de alguém a qualquer hora do dia ou da noite, bastando ter uma ordem judicial? E a resposta correta é a B. Quer dizer, existem limites bem claros. Mesmo que um juiz autorize, a noite é sagrada, ela serve como uma barreira de proteção extra para o nosso lar. O texto da Constituição é bem direto, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar sem permissão. A exceção é durante o dia e com uma ordem do juiz. Ou, claro, em situações de emergência, como um flagrante, um desastre ou para prestar socorro. Ok, já falamos bastante de direitos individuais. Agora, e os direitos da gente como sociedade? Como a Constituição lida com isso, por exemplo, no mundo do trabalho? E aqui vem uma pergunta bem específica sobre direitos sociais, que é a proteção dos mais jovens no mercado de trabalho. Qual é a idade mínima para alguém começar a trabalhar como aprendiz aqui no Brasil? Isso mesmo, 14 anos. É importante não confundir. Para ser aprendiz, a partir dos 14. Para trabalhar de forma geral, a idade mínima é 16. E para qualquer trabalho perigoso ou insalubre, aí só com 18 anos ou mais. Certo, a gente tem todos esses direitos. Mas, e se eles forem desrespeitados? O que a gente faz? Bom, a Constituição pensou nisso e criou o que a gente chama de remédios constitucionais. São ferramentas para a gente se defender. E o mais famoso deles talvez seja o habeas corpus, que protege nosso direito de ir e vir. Agora vamos para uma área que pode parecer complicada, mas é super importante. Como as leis do Brasil conversam com as leis do resto do mundo.
Mais especificamente, quando é que um tratado internacional de direitos humanos passa a valer aqui dentro com a mesma força da nossa própria Constituição? Olha só o caminho que precisa ser percorrido. Primeiro, o tratado tem que ser sobre direitos humanos. Depois, tem que passar pela aprovação nas duas casas do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado. E não é uma votação simples, não. São 2 turnos de votação em cada casa. E para passar, precisa de uma maioria de 3/5 dos votos em cada uma dessas votações. Ou seja, é um processo bem rigoroso, feito para garantir que só os tratados com um consenso muito grande recebam esse status tão especial. Bom, passamos por vários pontos nesse nosso quiz rápido, mas, no fim das contas, qual é o panorama geral? Por que tudo isso realmente importa para todo mundo? Dá para a gente pensar na Constituição como um manual da nossa sociedade, né? Ela diz o que o Estado pode fazer e onde ele tem que parar. Ela nos dá a lista dos nossos direitos fundamentais, desde a liberdade de cada um até o bem-estar de todos. Ela também mostra que a liberdade vem com responsabilidade. E mais, ela nos dá as ferramentas, como o habeas corpus, para a gente poder defender esses direitos. No fim das contas, conhecer essas regras é o primeiro passo para uma cidadania ativa. E para fechar, fica essa reflexão: se a Constituição é uma promessa que a nação faz ao seu povo, será que o Brasil está conseguindo cumprir as suas promessas? Essa é uma pergunta que não tem resposta em livro, né? Fica aí para a gente pensar.